Olha, o Serviço Geológico do Brasil passa a emitir a partir de agora boletins diários acerca do monitoramento dos rios mais importantes aqui no estado do Piauí. Tudo isso em função das chuvas, que caem lá na região sul e que trazem reflexos também para os demais municípios que estão aí na calha, por exemplo, do Parnaíba. A própria capital Teresina sofre reflexos de outras cidades também. Eu passo a conversar a partir de agora com a repórter Gorete Santos, que traz mais informações. Boa tarde novamente, Gorete. Boa tarde novamente, Thiago, a você e a todos. Olha, todos os anos, o Serviço Geológico do Brasil já faz esse monitoramento. Na verdade, o monitoramento é feito sempre. Mas a emissão desses boletins, ela ocorre de forma mais intensa no período mais chuvoso, lá para fevereiro, março. E aí, em função dessa antecipação, dessa situação atípica, a qual a gente está vendo aqui no estado do Piauí, o Serviço Geológico também começou já a emitir esses boletins para que traga mais transparência para que a gente consiga também acompanhar isso dia a dia, toda a população. A gente vai conversar com o Roberto Fernandes, portanto, trazendo para a gente a situação de momento. Inclusive, em Floriano soubemos que aumentou um pouquinho mais o nível do Rio Parnaíba. Ontem nós mostramos aqui em Teresina também, e há uma tendência para os próximos dias de um volume maior. Por quê? Boa tarde. Boa tarde. Bom, o que está acontecendo é que as chuvas no sul do estado, na região lá de Uruçuí, continuam acontecendo. E a vazão que a gente observa no rio, a montante da barragem, continua elevada. Então, nesse gráfico aqui, a gente tem um comportamento dessa vazão em Uruçuí ao longo do tempo. E aqui a gente tem a vazão média observada. Então, inicialmente, dia 23, a gente estava com valores próximos do que seria esperado para o período. E depois a vazão começou a crescer muito, até que atingiu o máximo no dia 27, e agora ela vem diminuindo lentamente. Mas ainda está no patamar em torno de 1.300, 1.400 metros cúbicos por segundo. A Chess começou a liberar 1.200 metros cúbicos por segundo ontem da barragem. Mas 1.200 é menor do que 1.400, então continua entrando mais água na barragem do que está saindo. Essa elevação continuada do reservatório vai fazer com que a Chess tenha que liberar um pouco mais de água. Então, a partir da manhã já foi comunicado que a vazão defluente vai aumentar para 1.400, exatamente tentando agora ficar maior do que essa quantidade de água que está chegando. Essa vazão maior de 1.400, entretanto, não deve provocar ainda problemas, seja lá em Floriano, seja aqui em Teresina. Por quê? Porque os outros rios que alimentam o rio Parnaíba depois da barragem, eles continuam relativamente secos. A gente ainda não teve efetivamente o início do período chuvoso para essa região mais ao norte. Então, a vazão maior liberada na barragem não tem com quem se somar para gerar problemas nessas cidades. Então, há uma margem de segurança ainda muito grande. Embora chova nos próximos dias, Roberto? A previsão é de que a gente tenha realmente um período chuvoso mais intenso do que o que foi observado em 2021, e há previsão de chuva para os próximos dias. Então, esse comportamento da chuva é que vai indicar como vai continuar o comportamento do reservatório, se ele vai começar a secar, que é importante que seque, que ele reduza o volume para garantir a nossa proteção no futuro, quando as chuvas se intensificarem realmente no estado como um todo. Então, é importante esse esvaziamento por isso, e também vai condicionar o que vai acontecer no resto da bacia. Então, como é que vai se comportar o rio Puti, o próprio rio Gurgueia, o rio Puti, o rio Longá, os outros grandes afluentes do Parnaíba, o rio Canidé. Bom, esses boletins diários que começam a ser emitidos agora, eles trazem uma transparência para a população, mas trazem também um norteamento para o governo, para todos aqueles órgãos que precisam tomar determinadas atitudes em momentos como o que ocorre lá em Uruçuí também, Isso, Roberto? Exatamente, assim. Uma importância por isso. A rigor, nós não iríamos emitir boletins, porque o quadro atual ele não impõe isso. Não tem um risco iminente de inundação que justificasse a emissão dos boletins. Entretanto, há uma certa comoção da população pelo ineditismo do caso. Então, assim, vazões tão altas no Parnaíba em dezembro realmente é uma coisa que não foi observada, pelo menos pela maioria de nós. Então, para ajudar a população a entender que o quadro, apesar de ser inédito, ele não está fora
de condições seguras, é que a gente está, então, fazendo essa emissão de boletins. E o importante, como você falou, é que quem efetivamente trabalha na ponta, né, na salvaguarda da população, começa a se preparar, ter a mobilização para que, se eventualmente a gente tiver esse risco de inundação iminente, que eles possam agir com a presteza e com a antecedência necessária para diminuir os prejuízos. E um nível que varia muito, inclusive várias horas por dia, né? Não necessariamente o que a gente viu no início da manhã termine o dia da mesma forma. Exatamente. Então, uma coisa interessante, ó, a vazão maior foi liberada na barragem 2 dias atrás. Agora que essa água vai começar a chegar em Teresina, né? Então, a gente deve começar a observar a partir de agora, do início da tarde, a elevação gradual do rio Parnaíba. Vai subir, vai ficar meio estranho, né? Porque a gente não está acostumado com ele tão cheio nesse período, mas ele vai ficar mais seco do que ficaria em fevereiro, por exemplo, né? Então, continua em situação de normalidade, mesmo chegando a esse acréscimo que deve ser liberado a mais, né, amanhã, os 1.400. Mesmo com esse aumento, a gente deve continuar ainda numa situação bem segura, bem confortável. Muito obrigada pelas explicações mais uma vez, Roberto Fernandes, trazendo essa tranquilidade para a população, né, Tiago? Quem viu o rio Parnaíba subindo aqui na capital pode ficar tranquilo, vai subir um pouco mais, mas ainda numa margem muito segura. Feliz Ano Novo, eu ia desejar Feliz Natal, já passou. Feliz Ano Novo para todo mundo, 2022 abençoado a todos.